Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda. Mais um programa aqui no nosso canal no YouTube Mulher e Vida. Hoje, uma parceira já nossa. Vamos falar sobre óleos essenciais, os benefícios dos óleos para quem faz esporte, para quem está em movimento. Vou receber mais uma vez Renata Carvalho, nossa parceira. Já temos um programa incrível sobre os óleos essenciais. Renata, que bom ter Oi, você Ju! novamente. Que bom, que ótimo, que delícia estar aqui com vocês de novo. A diferença é que quando a gente gravou pela primeira vez, eu estava lá no Rio de Janeiro, de frente para o mar, tudo fluiu. Hoje eu estou aqui no meu concreto, na minha São Paulo, mas tenho certeza que vai dar certo. Até o sol resolveu aparecer hoje, porque Uma eu ia coisa conversar boa. com você. Vamos lá. Eu estou aqui no Nordeste, né, calorzão. Que Então é bom delícia. que aí tá quentinho também. Logo mais eu vou estar em São Paulo também com vocês, a gente se vê pessoalmente. Ah, que bom. Olha só, vamos falar dos óleos mais uma vez, mas agora focado para o esporte. Como é Vamos que os sim. óleos essenciais podem contribuir para o atleta e para nós, pobres mortais, que apenas gostamos de movimento, gostamos de fazer uma atividade física, mas queremos bons resultados? Como é possível? É super possível, mas antes de falar sobre como ele pode ajudar aí para o atleta e para meros mortais como nós, né? Eu vou falar um pouquinho sobre os olhos, quem tiver curiosidade, né? Pode voltar lá naquele videozinho de uns 6 meses atrás, onde a gente falou sobre os óleos, como eles agem no nosso corpo. Mas só para vocês entenderem, os óleos essenciais são substâncias da natureza, né? Eles vêm de plantas aromáticas e eles agem no nosso corpo, tanto na saúde física, mental, como emocional. Né? Então, isso é o básico sobre os óleos essenciais. E a gente faz uso desses óleos de forma tópica, aromática e interna, tá bom? Interna, lembrando sempre, como eu já mencionei da outra vez, a gente tem que ter a segurança de que esse óleo que a gente faz uso é um óleo autorizado para isso, tá? Então, sempre tem que ver se tem autorização da Anvisa e da Covisa, do FDA, dos órgãos sanitários do país onde você está, e estando tudo ok, você pode fazer uso interno também, e para o esporte é muito benéfico. Inclusive, eu vou falar aqui de algumas pesquisas que tiveram com atletas, né, de uso dos óleos, e o uso era interno, para o benefício do pré-treino, do foco performance, enfim. Mas vamos lá. Já passamos a essa introdução inicial. Tá bom aí essa introdução, Ju? Vamos Acho que eu lá, vou tá falar um pouquinho ótimo. mais. Como a gente já falou, né? Cada um vai escolher os óleos, enfim, sempre tem que prestar atenção. Mas a Renata é consultora de bem-estar do Terra, que é um óleo que a gente sempre fala aqui. Aí a gente fala da qualidade, não tem problema. Olha, eu estou com o meu aqui, que eu Ah, tenho que certeza que bacana. ela vai falar desse aqui. Vou falar desse aí. Tenho certeza, porque ela já me deu uma aulinha, ó, minha aguinha, e eu Esse já eu vou falar apliquei. assim. Hoje eu estou aqui com um óleo que se chama Passion. Esse óleo é massa para motivação, para a gente se Então vamos apaixonar lá. pelo que está fazendo. Então, vamos. Aproveitando aí que Ju já está com o Peppermint na mão, é um dos óleos mais utilizados aí para o esporte, tanto para os atletas de alta performance, como para os meros mortais como nós, Como né, não? que temos a habitualidade ali da prática da atividade física, como algo para o bem-estar mesmo, né, como uma solução realmente para ativar o nosso corpo, para melhorar nossas emoções. A gente sabe que a atividade física é primordial, né, não só para a situação física do nosso corpo, como para a saúde mental, né, há muito mais do que comprovado os benefícios que a atividade física traz, né, inclusive para a imunidade também. Mas o peppermint, que é o óleo que Ju apresentou aí, que ela acabou de colocar na aguinha dela, é super utilizado para pré-treino, por quê? Existem várias pesquisas científicas de uso do peppermint, que é esse óleo, que é o hortelã-pimenta, tá, gente? É aquele cheirinho do chiclete azul do Trident. Esse é o cheiro do hortelã-pimenta. É um óleo de uma substância única, que é essa espécie de hortelã, e que ele age no nosso corpo, ativando tudo que você puder imaginar em relação a foco, a energia, performance, poder de ação, a agilidade, né? Como você vai reagir aos movimentos. Então, por isso ele é tão bacana para o esportista. Foram feitos vários testes já com peppermint científicos de comprovação dos efeitos dele.
nos atletas de alta performance e também nos atletas amadores, né? Nas pessoas que praticam atividade física simples. E como é que ele age? Essa pesquisa que foi feita com indivíduos que tomaram um copo de água e indivíduos que tomaram um copo de água com uma gota de hortelã-pimenta. E 5 minutos depois foi feito um teste, né, durante a atividade física, e 60 minutos depois também. Os indivíduos que tinham usado a água normal não tiveram alteração na performance, e os indivíduos que tomaram com peppermint teve melhora na força, na performance, né, na rapidez, na agilidade, e também na questão da reação, que é diretamente ligada ao foco, né, a situação mental do indivíduo. E isso justamente porque quando a gente inala ou quando a gente ingere um óleo essencial, todos os estímulos partem aí para qualquer área do nosso corpo. Então, é o primeiro óleo que se pensa quando a gente pensa em pré-treino, tá? Ele dá uma super energia, é um óleo que se a gente inala, ele abre o nosso corpo, né? Ele já dá um boom, ele faz o nosso corpo gritar, né? Não sei se você sente isso, Ju, mas quando a gente faz aquela inalaçãozinha, o corpo grita, né? Ele já diz, opa, tô vivo, né? Esse especialmente eu tenho usado muito na água, então eu sinto... Tá certinho. Eu sinto bastante diferença, sim. Faz muita diferença, faz muita diferença mesmo. Tá? Na hora que você vai praticar atividade física, é como eu estou dizendo, né? Eu sou amadora, não sou atleta, mas quando eu vou para minha aulinha de bike indoor, ou quando eu vou correr, né? Que eu inalo o peppermint ou ingiro, né? Coloco uma gotinha na água antes da atividade, a minha performance é muito melhor, a minha energia é muito maior. Ele abre as vias aéreas também, então, além de tudo, facilita muito. Uma alternativa de uso do peppermint também é na própria máscara. Agora que a gente está mascarado, né? É perfeito, porque ele vai abrir as vias aéreas, né? Você vai estar inalando o óleo durante a sua atividade física e vai estar trazendo aí o benefício que ele pode trazer. Então, sempre usar o peppermint como pré-treino, apesar de que ele também é um óleo que auxilia muito nas dores. Então, você pode usar como pré-treino, e se você sentir dores musculares, é um óleo também de opção para que você possa usar tópico na região da dor, né? Numa dor muscular, numa recuperação de uma dor muscular, de uma torção. Ele também ajuda muito nas dores, tá? Então, fazer você tem fazer uma massagem. Fazendo uma massagem tópica. Quando a gente faz uso tópico dos óleos essenciais, a gente faz sempre diluído no óleo vegetal, porque o óleo essencial ele é volátil, e o óleo vegetal vai fazer com que o óleo essencial fixe mais na pele, né, e penetre durante mais tempo para que a gente tenha melhor eficiência dele. Então, fazer uso tópico na região da dor do peppermint também é excelente. A gente tem outros óleos que podem auxiliar nessa recuperação, mas o peppermint, sem sombra de dúvidas, é um deles, tá? Outro ponto bacana... Posso continuar? Você quer perguntar alguma coisa? Vamos falar. Você sabe que eu sou tagarela, quando eu começo a falar. Tá ótimo. Muitas dicas. Essa é uma, assim, muito boa que vale realmente a pena. A gente vai mostrar depois a fotinho de cada olhinho para todo mundo ficar bem ciente de qual óleo usar. A gente já falou, então, desse hortelã-pimenta, que é o peppermint. E agora a gente vai falar de qual? Então, a gente vai falar agora de um outro óleo que eu acho maravilhoso para o pós-treino, que eu falei que o peppermint auxilia, mas eu gosto muito de um que se chama Deep Blue, que é uma mistura de óleos essenciais que a gente tem anti-inflamatórios, analgésicos, óleos que auxiliam na recuperação do músculo da atividade física, né? Do membro, do tendão, de toda aquela área física que você utilizou na sua prática, né, do esporte, qual seja ele, e que naturalmente sai fadigado, né, castigado, inflamado. Primeiro a gente tem aquele processo de inflamação do músculo, para depois ele crescer, né? Mas esse processo de inflamação, muitas vezes é dolorido, e a gente pode sim dar um auxílio para que isso seja muito melhor, tanto melhor, tem uma melhora na capacidade regenerativa, como na própria dor que está ali causando um incômodo no nosso corpo, tá? Então, excelente o uso do Deep Blue para essas dores. E outro óleo que eu gosto muito de usar em conexão com esse Deep Blue é o copaíba, tá? O copaíba é um anti-inflamatório, antioxidante super potente, combate radicais livres, né? Ele equilibra o nosso corpo, traz o corpo à homeostase. E nada melhor do que a gente estar com o corpo em equilíbrio para a gente fazer
realmente uma atividade física ou ter a prática de qualquer tipo de atividade e o nosso corpo está reagindo bem, né? Afinal de contas, a gente quer resultado. A gente não está ali naquela prática da atividade física para não ter o resultado. A gente quer que tenha o resultado e, para isso, o nosso corpo tem que estar ali em um bom funcionamento. Então, é um óleo que eu gosto muito para o pós-treino também, tá? Outra coisa que eu gosto de falar, Ju, em relação à prática do esporte, né, da atividade física, é em relação ao sono, tá? Porque quando a gente fala de uma prática de atividade física, ou mesmo quando a gente pensa, o verão tá chegando, eu quero emagrecer. Na verdade, tem gente que está praticando atividade física só para a saúde. Tem gente que está praticando atividade física porque tá louca para chegar no verão com um corpinho bacana, né? Só que para o nosso corpo reagir bem àquela atividade física, a gente precisa de algumas questões que fazem o contexto da nossa vida, né? A gente precisa de um sono saudável, de uma alimentação saudável também, que vai dar o suporte para aquela atividade física. A gente precisa manter sempre tudo em equilíbrio, né? São várias conexões, não é algo único que vai trazer um bem-estar para a sua vida. Quando a gente pratica atividade física, a gente precisa ter um sono repousante, porque é no sono que a gente vai ter ali realmente a produção do nosso músculo, né? A gente vai ter o benefício que a atividade física proporcionou, o nosso corpo vai estar se recuperando durante o sono, né? É ali que vai estar acontecendo todo aquele processo. Então, o sono é importantíssimo. Por isso que às vezes, mas qual é a relação do sono com a atividade física? Inclusive, quando eu malho à noite, eu fico super sem sono. Exatamente, você fica super sem sono, mas você precisa cuidar do sono. Você precisa ter um sono repousante, você precisa deixar o seu corpo se regenerar. Então, um óleo que eu acho um super aliado, tanto para o atleta de alta performance como para a gente, é o lavanda, tá? Para o atleta de alta performance, eles usam muito para a questão emocional, né? Para a questão da ansiedade. Naturalmente, os atletas vivem sob pressão, e o lavanda auxilia na ansiedade e também auxilia no sono, nesse poder regenerativo do corpo e na questão da ansiedade. Então, eu acho um super aliado para esse momento da prática de atividade física. Perfeito, vale para todo mundo, né? Porque uma boa noite de sono interfere. E você sabe que o sono também influencia no emagrecimento, né, Ju? Porque toda dieta você relacionado a controle de peso, não só para perda como para ganho, você precisa de um sono adequado, porque isso prejudica muito, muito, muito o comportamento do corpo dentro de uma dieta, seja ela restritiva, né, ou de ganho de peso. Então, o lavanda também vale para isso aí, para auxiliar no sono para quem está querendo praticar atividade física para emagrecer e ficar bonitinho para o verão, tá? Ótimo, perfeito. Aí a minha pergunta é a seguinte, porque eu tenho, o meu lavanda também está aqui. Aqui a gente mostrou que dá para ingerir uma gotinha na água, já faz um super diferente, né? Uma diferença imensa. Nós falamos do de Blue, da Copaíba, todos eu consigo ingerir. Como é que é essa diferença desses óleos? Vamos lá. Alguns óleos não podem ser ingeridos, a exemplo do Deep Blue, tá? O Deep Blue é um óleo que é um blend de óleos essenciais, é uma mistura de óleos, né? Na composição dele tem vários óleos essenciais juntos e por isso eles estão ali potencializados. Sempre na aromaterapia, quando se fala de blend, de mistura, de sinergia, aqueles óleos que estão juntinhos estão se potencializando para o efeito que se quer. E o Deep Blue é um blend feito especificamente para dores corpóreas. Então, ali a gente tem anti-inflamatórios, analgésicos e tem algumas plantas, né? Alguns óleos essenciais de plantas aromáticas que causam sensibilidade interna ao organismo, como, por exemplo, o Intergreen. Então, ele não pode ser ingerido, ele é um óleo apenas para uso tópico, para você usar massageando, tá? Os outros que eu mencionei aqui, ou inalando. A copaíba que eu mencionei, a lavanda que eu mencionei, o peppermint, esses sim, você pode usar interno, aromático ou tópico, né? De acordo com sua necessidade e sua preferência. A aromaterapia tem muito disso. É você sentir como seu corpo reage melhor, tá? Tem gente que só gosta de usar interno, tem gente que só gosta de usar aromático, outras pessoas só tópico. O bacana é isso, é você entender como seu corpo reage melhor e adaptar a sua rotina diária. Aquela substância química do óleo essencial, que é natural, mas é uma substância química, vai estar agindo com o seu corpo. Ele é biocompatível, ele é compatível com suas membranas, ele é lipossolúvel, então ele vai estar sempre reagindo ali nas suas células, na corrente sanguínea e vai trazer o benefício que você quer, tá certo?
Lavanda, posso botar também uma gotinha na minha água antes de dormir? Olha, essa eu não Pode sabia. fazer num chá, pode usar sublingual. Tem pessoas que têm insônia profunda e que às vezes faz o uso aromático e tópico e não sente o benefício. E faz o uso interno, né, o uso sublingual e tem o super benefício da lavanda. Então, por isso que é importante também a gente sentir como o nosso corpo reage melhor, tá? Tá. Lembrando de Uma escolher gotinha esse óleo. também, Lembrando, vai depender um pouco do peso corpóreo, mas em geral uma gotinha é suficiente, tá? um chazinho de camomila antes de dormir. Fica uma delícia. Eu gosto de Vou usar. Eu experimentar gosto de hoje. lavanda no chá. Eu não gosto do sublingual, mas no chá eu gosto. O sublingual eu acho um gostinho de perfume. Uhum. Mas lembrando, tá, gente? Isso é porque a gente está falando de um óleo que tem autorização para ingestão. Então, se você tiver uma outra marca de óleo na sua casa, não faz uso interno, faz uso tópico e aromático, tá tudo certo. Você vai sentir o benefício também. O mais importante é você saber se é um óleo essencial puro, tá? Se não tem sintético ali, nenhum contaminante, para que você também não esteja inalando ou passando na sua pele algum óleo sintético, né? Pelo amor de Vamos Deus. lá. Ela não gosta de falar, né? Olha, é muito profissional isso, mas eu vou falar. Vou falar então que eu tenho aqui também do Terra, que é consultora Renata, maravilhosa. A lavanda, então, desse eu posso colocar uma gotinha no meu chazinho de Pode, camomila antes de dormir. pode colocar sim. Pode colocar num sorvete, sorvetinho de lavanda para lembrar lá da Provence. Mas enfim, É sério. voltando Ah, vamos aqui. dar dicas aqui então, porque todo mundo quer dormir bem para ter uma no outro dia conseguir malhar, conseguir fazer o esporte Pode de colocar novo. até para fazer um gelinho, sabe? Faz um gelinho, se quiser, faz o gelinho. Pinga uma gotinha e deixa fazer o gelinho. Pinga uma gotinha na água e deixa fazer o gelinho. É uma ótima opção também. Para quem gosta de chupar gelo, eu adoro chupar gelo. Adorei, ótima dica. Outra coisa, Ju, também é que. Vixe, me perdi aqui. Eu estava com outra coisa na mente, mas enfim, Ah, vai seguindo aqui o fluxo que eu vou me lembrar. Ah, uma coisa bacana para a prática de esporte. hum, Os óleos que eu gosto muito também nesse momento da prática do esporte são os óleos cítricos, tipo o limão, a tangerina. Por quê? tá. Eles fazem o detox do corpo, eles auxiliam no detox do corpo. Então, naturalmente, a gente está ali suando e está eliminando toxina. Isso é ótimo, né, para o equilíbrio do pH do corpo e tudo mais. E a gente pode estar usando na água, até para saborizar, para ser mais gostoso durante a atividade física. Né? Eu gosto muito de utilizar ou tangerina ou limão na aguinha de malhar. E outra dica bacana é que geralmente, né, o verão vai chegando, a gente precisa se hidratar mais, a gente já tem que se hidratar muito, né, independente da estação do ano, mas no verão muito mais. E os óleos cítricos, eles ajudam muito aquelas pessoas que têm dificuldade em se hidratar. Porque quando você saboriza a água, você tem o prazer de beber aquela aguinha saborizada. É muito gostoso a água saborizada com cítrico, né? Tem gente até que começa a evitar refrigerante e aí coloca a aguinha com gás, com uma gotinha do tangerino, ou com uma gotinha do limão siciliano. O próprio limão Tahiti, que é o nosso limão verde, né, aqui do Brasil, tem um sabor maravilhoso. Então, é uma opção também para facilitar na hidratação. Não só o detox do corpo, mas também na questão da hidratação, tá? Perfeito, dicas preciosas. Voltando para o esporte, a gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, que é muito comentado, o time do Palmeiras. Faz uso, né? Os Existe um primeiros protocolo para isso, né? O primeiro protocolo de uso dos óleos essenciais em time oficial, né? Time Série A, né? Vocês falam Série A, eu não entendo nada de futebol, tá, gente? Mas eu acho que é Série A. Eu acho que o Palmeiras é Série A. Espero que É, seja, que eu tenho um sim. primo que é torcedor do Palmeiras e eu espero que ele esteja lá na Série A. Mas, enfim. Você é Palmeiras também, Ju? Não sei Não, se. não. Ah, não, você é do Sul, né? É, eu sou do Grêmio, mas É do é bom Grêmio. nem falar, nem vamos falar Nem ainda. sei se o Grêmio usa. Tá bom de apresentar lá Tá para ele. precisando, tá precisando. Mas, enfim, é o primeiro time a usar protocolo de óleos essenciais, antes mesmo da Doterra chegar aqui no Brasil, foi o Palmeiras, tá? E algumas dessas experiências, né, dessas pesquisas científicas que foram feitas, né, de foco, performance, capacidade de reação do atleta profissional, foram feitas no Palmeiras, tá? Pela equipe lá de fisiologistas, médicos, etc. Então, foi tudo feito lá. E a partir do Palmeiras, aí já tem Flamengo, Corinthians, que também já usam o protocolo dos olhos.
dentre outros. Esses atletas olímpicos lá nas Olimpíadas, vários, né? Isso que eu ia falar. De pré-treino, o Deep Blue e a Copaíba com pós-treino regenerativo, né? Auxílio nas dores, mobilidade. O Deep Blue também facilita muito a mobilidade, né? Então, às vezes, você está com aquela articulação travada, ele vai facilitar, ele vai ajudar bastante, tá? Perfeito. Então, vale para... Tem alguns médicos, assim, mais tradicionais que ainda não entraram nesse protocolo, digamos assim, não acreditam 100%, acham que é uma bobagem. Ju, tem sim uma linha mais antiga, mais tradicional, né, Mas da está medicina. melhorando, né? A gente Mas tá muito os isso, médicos os médicos, né, da medicina moderna, né, os médicos de longevidade são muito adeptos à medicina integrativa, né, e todas as práticas integrativas. A aromaterapia e os óleos essenciais fazem parte já de práticas integrativas do SUS, né? Aí no Einstein, por exemplo, tem um centro só de terapias integrativas, né? Tem pós-graduação de terapias integrativas com o uso dos óleos essenciais. Então, eu acho que esse campo está ficando muito aberto, né? Porque os médicos, a maioria já está entendendo que a medicina tradicional sozinha não consegue abarcar tudo, né? Uma fisioterapia, uma acupuntura, uma massagem, todas essas práticas auxiliam bastante, como todas elas, os óleos também, né? Como se fala, são terapias integrativas, estão ali para serem usadas junto para trazerem um benefício para aquele paciente, que é um todo, né? Está ali envolvendo as emoções, o físico, tudo que aquele paciente precisa, e por isso que é tão bacana fazer todo esse envolvimento, né? Exato. E assim, todo mundo pode usar qualquer. Eu estava lendo a respeito dos times e aí li a respeito do Palmeiras, né, que usa, e eles fazem um teste que chama cromatografia. Sim, então. Para saber se a pessoa pode usar ou não. Não, a cromatografia, na verdade, Ju, é um mapa da substância química que tem dentro desse óleo, tá? O óleo essencial, ele é composto de inúmeros compostos químicos. E aí, o óleo essencial da doTERRA, já que você falou, né, da marca, eu vou até mencionar agora, até porque você já me deu liberdade para isso, mas o óleo essencial da doTERRA, a gente tem acesso a essa cromatografia. A gente consegue pegar o número do lote que tem embaixo desse frasquinho, digita no site que se chama Source to You, e lá vai estar a cromatografia. Então, se nesse composto, vamos supor, se nessa lavanda aqui, até já lembrei o que eu ia falar quando a gente estava falando da lavanda, eu vou falar. Se na lavanda que você tem aí tem, sei lá, 50% de linalol, 32% de acetato de linalila, enfim, todos os compostos químicos da lavanda, a gente consegue saber em todo o percentual daquele lote. Porque vai haver variação, tá, Ju? Porque se uma lavanda é extraída no verão, ela vai ter, tipo, 32,5% do, sei lá, de uma das substâncias. Se é no inverno, vai ter 32,7%. Vai ter uma pequena variação, mas tem. Então, por isso que a gente consegue saber exatamente a composição de cada um dos óleos, isso é muito importante, que é a cromatografia, e a gente consegue saber que aqui não tem contaminante sintético, que esse óleo é completamente puro, não tem diluente, ele está ali em extrato. Então, para o pessoal que trabalha com química, que trabalha com medicina, né, que trabalha com saúde e que está interessado na composição química específica, até para ver se vai ter uma reação específica num paciente, às vezes até para pesquisa científica que está fazendo, monitorando o paciente, essa cromatografia muitas vezes é importante. Para mim, que sou leiga, para você, veja, eu só preciso saber que na lavanda tem substância química que auxilia no sono, que estimula o nosso corpo a produzir a melatonina, que auxilia o nosso corpo a produzir o colágeno, mas para essas pessoas que trabalham diretamente com isso, muitas vezes é importante. Então, a gente tem essa segurança de conseguir saber exatamente o que tem dentro desse frasquinho. Mas falando em um ponto que eu queria falar da lavanda, uma coisa muito bacana é o seguinte, a lavanda da doTERRA é a única no mundo, por isso que eu estou falando da lavanda da doTERRA, porque de outras empresas de óleos essenciais, não. Mas a lavanda da doTERRA é o único óleo essencial no mundo, até hoje, que foi atestado através de inúmeras pesquisas, são pesquisas que vêm ao longo de anos, por conta da consistência das testagens da cromatografia desse óleo, que é feita sempre,
ele foi atestado o certificado de farmacêutico. Ele não é só um óleo terapêutico, ele é um óleo que tem grau terapêutico e farmacêutico. Isso significa que ele pode ser prescrito com posologia, inclusive. Então, foi um grande avanço, né, que ao longo dessas pesquisas, isso aconteceu agora, a pesquisa científica que demonstra tudo isso foi agora há pouco tempo. Então, a gente já tem aí no óleo de lavanda a propriedade farmacêutica, isso é massa, e com certeza a gente vai ter de todos os outros óleos também, porque se a pesquisa se solidificou por conta da constância da substância química que tem nessa lavanda, nos outros óleos acontecerão a mesma coisa. Então, isso é muito seguro para a gente, tá? Isso é muito bom para a gente, para o consumidor, né, que faz uso desse produto e que quer saber também da segurança de tê-lo, assim, conosco. Perfeito. Mas, vamos voltar aqui ao tema do esporte, senão eu começo a me desviar. Certeza que eu vou dormir super bem hoje, então. Uma gotinha da lavanda, ai, que bom. Mais uma alternativa. Mais uma alternativa. Deixa eu, ó, a gente está falando, né, do adulto, do esportista, do atleta, mas nossos filhos, as crianças fazem muito esporte. Criança também pode usar os óleos? Assim, criança pode usar, a gente não tem restrição de uso dos óleos, né? Mas sempre criança pensar que uso tópico e aromático, tá? Não faz uso interno. Tem as medidas para o uso tópico, né? Lembra que eu falei que para uso tópico a gente precisa diluir no óleo vegetal? Pois é. Então, essas diluições são feitas, as dosagens, de acordo com a idade. Então, vai ter uma dosagem específica para a criança, para o adulto, para o idoso. Tem alguns óleos que a gente tem que restringir, né, o uso da criança, que são óleos mais fortes, né, que a gente pode deixar para usar, né, numa idade maior, enfim, que seja numa idade mais avançada. Mas sim, é possível, meus filhos fazem uso dos óleos diariamente, a gente usa óleo para imunidade, a gente usa óleo para pancada. Então, o que eu sugeriria para a criança que usa, né, que pratica esporte, né? Os cítricos, eu acho excelentes opções para pré-treino, para dar ânimo, para deixar com a cabeça aberta, né? Criativa, ativa, motivada. O cítrico ativa muito a questão do bem-estar, né? De auxílio na fadiga mental. E a criança, gente, a criança vai se jogar no esporte do jeito, né? Aquela coisa tão puro, né? Eu acho que a gente não tem que forçar muito a barra para a criança. A criança não tem que pensar em pré-treino, pós-treino, nada disso. Isso é para adulto. Se você quer só ajudar a sua criança, que às vezes está desmotivada, e você quer, né, dar aquela motivação, então você usa um cítrico, que vai estar incentivando não só para a prática do esporte, mas para a motivação geral, né? Você pode, sim, utilizar o Deep Blue ou o Deixa eu perguntar aqui. A criança pode abrir e só sentir o aroma? E é isso, já está valendo. Pode usar no difusor, pode fazer aquela inalação direta que eu expliquei da outra vez, que é você pingar o óleo na palma da sua mão e inalar profundamente, tá? Faz essa inalação 5 a 6 vezes. A substância química chega até o seu sistema límbico e vai reagir, né, sendo encaminhada ali, distribuída por todo o seu corpo. Pode colocar para inalar, pode usar tópico. Então, às vezes, a criança volta com um machucado, com uma pancada, com a dorzinha, vai usar o Deep Blue tópico diluído, né, ou a pomadinha do Deep Blue, ou o próprio Rescue, né? Tem uma linha Kids que é muito bacana e tem os óleozinhos para dores das crianças. Então, você pode usar no pós-treino. Um óleo que é muito bacana para a criança usar sempre, para manter o corpo forte, né? O corpo saudável. É o On Guard, que é um blend da imunidade, né? São vários óleos ali em composição, que esse óleo também eu gosto muito de indicar para o pós-treino, para o regenerativo, para a recuperação do corpo, né? Para deixar o nosso corpo forte. Então, é um óleo que tem eucalipto, alecrim, cravo, canela e laranja. 5 óleos juntos se potencializando para trazer força para o nosso corpo. Tanto para o adulto como para a criança. Então, você pode estar trazendo esse auxílio para a criança, não de uma forma tão brusca, um pré-treino, um pós-treino, um regenerativo, não. É aquela coisa lúdica mesmo. A criança que está indisposta, que está com aquela preguicinha, que não quer sair da frente da televisão para ir fazer seu futebol, ou não quer descer para nadar, né? Fica ali ativa o tempo inteiro no celular. Então, você procura estimular com esses olhos que vão estar levando a mentezinha dele a sair daquilo ali e se motivar para uma atividade diferente,
tá? Eu acho que com criança a gente deve lidar mais leve. Perfeito. Mas que bom que tem essa opção, né? Adorei, ótimo. Voltando aos adultos, eu queria saber se ao usar o olhinho, ele é imediato ou a gente precisa de uma rotina, de uma constância para sentir os benefícios? Como é que funciona já no nosso... É muito relativo. Tem gente que coloca uma lavanda hoje para dormir, apaga, quase não acorda no dia seguinte. E tem gente que precisa, sim, de uso constante aí, de uns 4, 5 dias para a substância estar reagindo com o corpo, para estar, né? Tudo depende muito, porque o indivíduo, às vezes, está com o organismo intoxicado, né? Ou está com alguma outra substância química no corpo dele que está reagindo e não está deixando aquela química natural agir de forma, né, eficiente. Então, vai depender muito do indivíduo. Mas, sim, muitas vezes você vai usar o óleo e vai sentir o benefício imediato. Por exemplo, o peppermint, para mim, mesmo que eu não use constantemente, porque eu não uso constantemente o peppermint, por exemplo, que é um óleo que me deixa bem agitadinha, eu já sou uma pessoa bem agitada, então ele me deixa mais agitada. Mas quando eu quero, né, tá mais ativa, eu tô com aquela preguiça, ou eu vou participar, sei lá, quando eu participava de corrida, né, tô sem participar, né, porque tô sem correr, né, mas quando eu corria muito, né, eu já fui corredora, antes das provas, eu usava o peppermint, né, era para aquele momento, eu ia desgastar tudo aquilo naquele momento específico, e eu usava, mesmo que não fosse um uso constante, naquele momento que eu usava, eu sentia. Já outros óleos, você tem que ter aquela constância. Por exemplo, se você está, eu estou numa questão crônica, né? Tratando algo crônico, vai adiantar eu usar o óleo uma vez e achar que vai cuidar da questão crônica que vem ao longo da minha vida? Não é assim, né? Tipo, quando eu comecei a usar os óleos, meus filhos tinham alergia respiratória, era algo crônico. Eu não ia usar um dia, ia fazer o efeito e eu ia largar. Então, eu fiz um tratamentozinho constante com os olhos, né? Fiquei usando ali 20 dias, prolonguei por mais 2 meses para segurar o corpo deles e ter realmente o benefício. Então, você vai ter que avaliar muito essa questão da agudez e da cronicidade da situação, tá? E da reação do organismo, obviamente, tá? Quando a gente inala diretamente, geralmente o efeito é muito rápido. Por exemplo, eu que sou mega ansiosa, quando eu inalo um olhinho que eu uso para ansiedade, que se chama Balance, e também é bom para atleta, tá? Esse óleo é massa para atleta, porque às vezes o atleta está ali sob pressão, mega ansioso, é um óleo que aterra, né? Então ajuda nessa parte emocional do atleta também. Mas quando eu inalo diretamente, o efeito é muito rápido para mim, é muito imediato. Tipo, é o meu socorrinho, sabe? Ele fica aqui do lado do meu computador. Minha cabeça, meu pensamento está acelerando, eu estou pensando em 500 outras coisas, dou aquela cheirada, é muito rápido. Eu faço muito inalação direta, eu gosto muito da inalação direta. Eu digo que a aromaterapia é a coisa mais fácil de se usar. Você não precisa de acessórios, não precisa de nada, você precisa só do óleo na sua mão, né? Agora, óbvio que você pode, sim, ter outras opções, como difusor, colazinho, pinga no travesseiro, né? Você tem variedade de formas de uso, mas o uso aromático é muito, muito positivo, muito rápido. O pingar no travesseiro também bem interessante até para criança, né? Que não está dormindo bem. Aí sim, também pode uma gotinha de lavanda. De lavanda, sim, pode pingar no travesseiro. Para quem não gosta do aroma da lavanda, né? Que tem gente, aroma é uma questão muito pessoal. Para quem não gosta do aroma, uma alternativa é usar na planta dos pés, que não vai estar sentindo o cheiro e o óleo vai estar penetrando pelos poros, né? Vai chegar na corrente sanguínea e vai agir. Então, é uma opção aí para quem precisa de um óleo para sono ou para qualquer outra situação, né? Eu tenho óleos que às vezes eu preciso para uma questão fisiológica minha e não gosto do aroma, eu não fico cheirando. Eu uso tópico na planta do pé e está tudo resolvido. Tá? Perfeito. Renata, a gente falou do sono, né? Que está super interligado com o atleta, com todos nós, né? Para a gente tem que ter uma boa noite de sono para seguir em frente no outro dia. Mas o atleta também precisa de muito foco, muita concentração naquilo que está fazendo. Ou a gente mesmo, quando vai praticar um exercício, para não torcer o pé, para não, né? Se a gente está com a cabeça voada, tudo pode acontecer. E aí, quais os óleos melhores assim, que a gente pode usar para o foco? Lembra que eu falei que na pesquisa, né, que foi realizada nos atletas, eles avaliaram a força,
a performance e o tempo de reação, a capacidade de reação do atleta, que é justamente o foco. Não só o foco primário, mas também aquele foco que está aqui, ó, né, ao nosso redor, periférico, né? E quando você usa o peppermint, ele é um óleo que ativa muito. Como ele é um óleo que age diretamente no nosso sistema nervoso, no nosso sistema nervoso mesmo, no nosso sistema neural, ele age estimulando o foco. E é um dos pontos que auxilia nessa capacidade de reação. Então, tanto é que quando a gente faz receitinha para foco, para estudo mesmo, não só para o atleta, mas para a pessoa que quer estudar, o peppermint sempre está dentro. Porque tem várias pesquisas científicas que comprovam que o peppermint atua diretamente no foco. Então, essa capacidade de reação, o tenista, né, aquela coisa da bola vir ter que reagir, o cara que está no futebol, que a bola vem, ele tem que se virar, né, ou que seja esporte coletivo ou esporte individual, essa capacidade de reação é muito importante para que a performance seja perfeita. E o peppermint é que vai trazer esse auxílio. O peppermint junto com o limão, ó, é nota 10, porque o limão é o óleo da clareza mental. O limão, aquele cítrico que eu falei, que eu acho bacana, porque faz o detox do corpo, pois é, ele faz o detox do corpo e da mente, tá? É o óleo da clareza mental. Então, faz uso desses dois óleos juntos, que além de você estar estimulando o foco, você também vai estar trazendo aí um benefício de limpeza do seu corpo. E esses dois óleos juntos também são maravilhosos para a parte digestiva. Então, nota 10 aí. Dica preciosa, mais uma. E agora a gente vai juntar tudo, mas vai falar um pouquinho do emagrecimento. Verão chegando, todo mundo correndo loucamente para academia, loucamente nos parques, tudo voltando ao normal, graças a Deus. Como os óleos essenciais podem auxiliar nesse processo do exercício, do emagrecimento? Como é que a gente pode... Do exercício, aquela coisa, né? Primeiro, a gente auxiliar o nosso corpo na recuperação do exercício, que isso é primordial para que o nosso emagrecimento decorrente daquela atividade física que a gente praticou, né, ocorra. Segundo, o sono, né? Como eu falei também, nessas dietas de controle de peso, é importantíssimo ter o sono. Então, lavanda vai estar auxiliando. Outro ponto importante do lavanda em relação ao emagrecimento, né, a perda de peso, é a questão da compulsão alimentar, né, a questão da ansiedade alimentar. Então, se você usa um óleo, que é um óleo que ele traz equilíbrio, que diminui a ansiedade, naturalmente ele vai estar diminuindo a sua compulsão pelo alimento. Tanto é que muitas nutricionistas hoje em dia passam óleos como lavanda, como laranja, para você inalar antes da refeição, para você se sentir equilibrado, aterrado, não tão ansioso, para que você não chegue na mesa com toda a sede ao pote, né, e coma tudo que tem na sua frente. Então, a parte emocional é muito importante para o emagrecimento. E aí a gente tem esses óleos que falou. O limão auxilia muito no detox do corpo, é importantíssimo, inclusive ele traz saciedade. Aliás, como eu falei, eu acho a duplinha peppermint e lemon, né, o hortelã e o limão siciliano, uma dupla maravilhosa para a parte digestiva, que também é importante para o emagrecimento, e são excelentes para diminuir a vontade de comer, tá? E são óleos que me saciam muito, 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 muito. Eu sinto muito bem com eles, mas tem outros cítricos que também podem ajudar nessa mesma situação de saciedade, diminuir a compulsão, como o toranja, como a tangerina. A tangerina é um óleo super bacana para a parte emocional, né? Para essa parte da ansiedade. Lembre que emagrecimento está diretamente ligado não só a diminuir a questão da comida, mas também, né, ao equilíbrio emocional, também ao sono e a prática da atividade física é importantíssima. Então, muitas vezes a gente não quer levantar da cadeira, gente. A gente passa o dia inteiro na frente do computador, a gente está indisposta, a gente não quer, a gente está com a nossa cabeça cansada e a gente precisa de um estímulo. Então, pega um peppermint ou pega uma laranja, uma tangerina e inala para descansar a sua cabeça, fazer com que você vá para aquele seu objetivo do dia, que é a sua atividade física, e o peppermint vai lhe dar aí o gás para você malhar com mais força, mais potência e trazer aí o benefício que você quer do emagrecimento, tá? Eu acho que para emagrecimento... Suador, né? Dá um suador. Dá um mega suador, dá um mega suador. E ele junto com o limão dá mais suador ainda. Nossa. Então, eu acho os dois massa, muito bom para a parte de atividade física e de emagrecimento.
duplinha maravilhosa aí. E aí, às vezes, como agora aqui, a minha água tá intomável, porque acontece, eu sempre coloco, né? Até 500 quando eu vou gotas. estudar, até antes de ler um livro, eu adoro, mas às vezes, em vez de uma gotinha, cai 3, 4. Aí fica intomável, como Quando agora. você fizer isso, que ficar intomável, Quando a gente se passa no. para você não perder sua aguinha, porque ficou muito forte, gente, é tão forte que uma gota de hortelã-pimenta equivale a 28 xícaras de chá de hortelã. Então, imagine um copinho de água de Ju, que deve ter 200 ml, com 4 gotinhas de hortelã-pimenta. Tem mais de 130 gotas, ou mais de 130 xícaras de chá num copinho só. Deve estar muito forte, né? Deve estar muito forte mesmo. É pior do que house preto, né? Então, muito pior. Então, o que você faz? Para você não desperdiçar a sua aguinha, pega uma garrafinha de 1 litro, né? Uma garrafa de vidro Com de 1 litro, certeza, farei isso. coloca dentro, enche a água, tampa lá com seu Magic Plaque e vai bebendo ao longo do dia e tá tudo certo. Perfeito. Tá bom? Mas assim, é para a saúde mesmo, porque às vezes a gente bota um pouquinho a mais, faz algum mal? Não, não vai fazer mal. Essa quantidade que você falou não vai fazer mal, tá? O que você tem que pensar é o seguinte: o máximo de gota que você deve ingerir de um óleo essencial por dia são 3 gotas a cada 20 quilos do organismo, tá? É o máximo de gotas do óleo. Então, suponhamos uma pessoa de 60 quilos tomar 9 gotas, né? 9 gotas de óleo por dia, daquele óleo por dia. Ninguém toma, né? 9 gotas daquele óleo por dia. Ninguém vai tomar 9 gotas de peppermint por dia. Assim, ninguém que eu digo nesse peso e de consciência, porque óbvio deve ter gente muito louca que faz. E eu sempre falo que a posologia máxima na aromaterapia, né, nos óleos essenciais, é máxima, né? A máxima a gente não precisa usar, a gente vai usar a mínima, tá? Então a gente sempre usa uma gotinha, se necessário for, a gente inclui aí uma a mais, né? Sabendo que a posologia máxima é aquela, a gente vai fazer o controle, mas garanto que você vai sentir o mesmo benefício com poucas gotinhas, não precisa de excesso. Eu já tive experiência comigo mesma quando, né, não trabalhava com os óleos essenciais, quando comecei a usar, de usar um óleo, eu usava 3 gotas 3 vezes ao dia de um óleo para emagrecer. Já que falam em emagrecimento, pronto, eu usava de um óleo que se chama, é um blend que se chama Smart Face. Emagrecia, claro, lindo, maravilhoso, mas eu não precisava de 9 gotas, eu estava desperdiçando 6 gotas. Quando eu estava conversando com a minha consultora de bem-estar, ela falou: você está usando gota demais, não precisa disso. Use uma gota 3 vezes ao dia, para ver se você sente o mesmo benefício. Passei a usar uma gota 3 vezes ao dia, senti o mesmo benefício, ou seja, eu estava jogando fora 6 gotinhas. Desnecessariamente, né? Porque a gente tem essa ideia, né? Não estava me fazendo mal, né? Estava me fazendo super bem, mas não era necessário. Eu me senti tão bem quanto usando 1/3 da quantidade de gotas que eu estava usando antes, tá? Então é muito importante se controlar na posologia, não ser ansioso em relação ao uso dos óleos, né? Usar com cautela, isso é bem importante. Perfeito. E ter sempre alguém para orientar, né? Alguém para orientar é importante, Ju. Isso é bem importante porque quando você tem um óleo essencial em mãos, você não sabe se ele é contraindicado para a sua situação, né? Se você é gestante, ou se você é hipertenso, né? Ou se você é... Enfim, qual a sua situação de saúde funcional? E você fazer o uso de algo que é uma substância química que vai reagir com o seu corpo e que você não sabe se existe contraindicação ou não, né? Às vezes eu estou lá fazendo uma receitinha para queda capilar, né? E aí eu falo, olha, eu uso alecrim e o cedro, porque eu tenho calvície e tal. Aí a pessoa vê eu falando isso, nossa, eu tenho calvície também, eu vou comprar o alecrim e o cedro, e tome. Só que a pessoa é hipertensa, e o alecrim é contraindicado para hipertenso. Por isso que é importante você ter um consultor de bem-estar que possa te orientar, né? Isso é bem bacana. Então, procure uma pessoa que seja confiável, né? Que tenha as informações suficientes para passar e faça uso dessas soluções naturais que realmente você vai se surpreender. É muito bacana. Eu sou encantada. Muito bom. Renata, só te agradecer sempre mais uma vez pela parceria, por estar aqui de novo. Eu que agradeço, foi uma delícia, Ju. Tomara que tenha esclarecido aí para o pessoal. Quem tiver alguma dúvida, pode perguntar, gente, ou a Ju, ou a mim, lá no Instagram, se quiserem, liga para o meu celular,
eu estou aí à disposição para ajudar vocês no que precisarem, tá bom? Exatamente, são dicas preciosas, vale muito. Renata, mais uma vez, obrigada. Obrigada a todos vocês. Obrigada.